Continuando o nosso cenário político de hoje, quarta-feira de cinzas, estamos conversando com a professora Thelma Gurgel. Ela é militante da coletiva Motim Feminista e nós estamos aqui conversando sobre o 8 de março e sobre muitos outros assuntos que envolvem a luta, o movimento feminista. Então, você tem sua dúvida? Manda pra gente. Nossas redes sociais estão aí para você copiar, você pode colocar na busca da sua rede social preferida e sem esquecer o WhatsApp, que é o preferido, né? 8802-8979. Escreve aí pra gente. A gente fala muito sobre calendário eleitoral e quem é candidato, quem é pré-candidato, quem é apoiador, eleitor, precisa ficar aí de orelha em pé. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, alterou alguns dispositivos da resolução número 23670/21, que regulamentou o Instituto das Federações Partidárias. Antes, a resolução havia estabelecido o dia 1º de março como data final. A decisão do STF estabeleceu que, para participar das eleições, as federações devem estar constituídas como pessoa jurídica e obter o registro do estatuto perante o TSE no mesmo prazo aplicável aos partidos políticos, mas ressalvou a aplicação às eleições 2022, assegurando a participação especificamente nesse pleito de federações que preencham tais condições até o dia 31 de maio deste ano. Assim, o artigo 13 da resolução, que prevê regras transitórias aplicáveis ao exame dos requerimentos de registro de federações no primeiro semestre de 2022, foi ajustado para fazer constar expressamente o marco temporal fixado pelo STF. Sendo assim, o TSE alterou o artigo da resolução que passa a vigorar com a seguinte redação, abre aspas, no ano de 2022, não se aplicará o prazo previsto no inciso 4º do artigo 4º desta resolução, ficando assegurada a participação nas eleições das federações que tiverem seu registro deferido no TSE até 31 de maio de 2022. Fecha aspas, ganha aí um certo tempo alguns partidos já para tentar fechar, mobilizar todos os envolvidos, Carol. Pois é, essas federações têm dado dor de cabeça a alguns partidos, né? Alguns querem, em outros locais não aceitam. E aí as negociações estão acontecendo e eles ganham tempo. Um outro prazo é a janela partidária, que se inicia amanhã e segue até o dia 1º de abril, dia 2 de abril, aliás, o prazo da janela partidária, para que alguns parlamentares possam mudar, que detenham cargos eletivos, possam mudar de partido ali sem problemas com a legenda. Esse entendimento parte da questão de que os mandatos pertencem à legenda e não ao político em si. O prazo de janela partidária é esta exceção e eles precisam se movimentar no mês de março, quem quiser aproveitar a janela partidária. A gente vai trazendo mais detalhes aí ao longo do mês também, até terminar esse prazo. Vamos voltar a nossa conversa com Thelma Gurgel, professora aqui e também militante da coletiva Motim Feminista. Professora, entre as temáticas deste 8 de março a ser trabalhada pelas entidades que estão organizando todos os atos nesse mês, de toda a luta, está o Fora Bolsonaro. Por que Fora Bolsonaro? Bolsonaro, ele tem se mostrado, desde o início da sua vida pública, um inimigo das mulheres. Ele não é apenas um inimigo na sua posição política, mas também na influência que ele tem na sociedade. Então, Bolsonaro, esse momento de Bolsonaro, por exemplo, contribuiu enormemente para o crescimento do feminicídio, para o aumento da violência contra as mulheres, para o aumento da pobreza entre as mulheres, então, para o aumento da violência estrutural contra as mulheres, né? É um governo que só elimina direitos, só reduz políticas sociais, só reduz políticas públicas e isso atinge diretamente a vida das mulheres. Além, é claro, da sua figura misógina, machista. Todas as vezes que ele se dirige às mulheres, ele se dirige de forma a desqualificar a existência humana das mulheres. Então, por isso, ele é
contra as mulheres e as mulheres, por consequência, também são contra Bolsonaro e o bolsonarismo, né? Que é outro problema aí que o Brasil vai ter que enfrentar após esse governo Bolsonaro. Em outros movimentos feministas, políticos, existia ali uma colocação na temática meio que indireta, né? Era uma forma de fazer um protesto, mas de forma indireta ali para determinado político, para determinada organização, enfim. Neste ano está diferente porque vocês colocaram na temática diretamente pela vida das mulheres, Bolsonaro nunca mais. Essa forma direta de fazer este protesto significa dizer o quê, professora? É um acúmulo também de forças políticas. Nós estamos... Esse é o terceiro ato que as mulheres fazem nacionalmente, digamos, em nome do Fora Bolsonaro. Então, nós começamos a manifestação, a expressar contra Bolsonaro já na campanha, quando nós lançamos o Ele Não. Ele Não. Foi um grande movimento das mulheres que, inclusive, provocou o segundo turno. Sem dúvida, esse movimento que as mulheres fizeram, que nós fizemos nas eleições de 2018, representou diretamente a garantia do segundo turno. E, ao longo do governo, como nós já dissemos, ele só veio atacar esse direito das mulheres. Então, nós continuamos a nos articular nacionalmente. Essas entidades que estão organizando em Mossoró também estão organizando em nível nacional, boa parte delas. E também, aliás, todas elas estão também envolvidas em nível nacional, com os seus sindicatos, suas federações, suas centrais sindicais. E nós realizamos em dezembro do ano passado um Bolsonaro Nunca Mais, dia 4 de dezembro, que foi um dia dedicado aí das mulheres, dedicado à denúncia contra Bolsonaro e exigir a votação do impeachment, né? Nós temos aí na Câmara Federal mais de 100 pedidos de impeachment, né? E até hoje esse impeachment não foi para frente, apesar dos inúmeros motivos que nós temos aí na conjuntura que garantiria o impeachment de Bolsonaro. Mas nós sabemos também que a política dele foi se abarcar o Centrão, se aproximar do Centrão para se bloquear, para se blindar dentro do Congresso Nacional, que tem conseguido até então. Então, os deputados e deputadas não vão dar fim ao governo de Bolsonaro, porque muitos deles estão envolvidos aí, vamos lembrar, o orçamento secreto aí, dominado aí, orquestrado por Bolsonaro e o Centrão. Eles não vão fazer por conta própria. Então, quem tem que fazer isso é o povo nas ruas. E dentro desse povo, as mulheres. Então, é direto a nossa mensagem contra Bolsonaro e contra o bolsonarismo também. Em relação ainda a essa questão, ainda quero falar sobre as outras temáticas, mas em relação ainda a essa questão, tem muita gente que questiona essa luta feminista. Inclusive, existem mulheres que se declaram antifeministas, que compõem, inclusive, o governo Jair Bolsonaro. E aí, acho que a pergunta que muitos fazem é: não existe problema, eu não me sinto prejudicada, e que não existe problema nenhum, por exemplo, na ministra Damares, que diz que todas as brasileiras têm que ser princesas. Qual é o mal que há, professora, nesse discurso e nessa defesa contra o feminismo? Damares, ela representa o que há de pior hoje na conjuntura contra as mulheres. Hoje, digamos, no Brasil, que ficou mais evidente com a presença dela dentro do Ministério dos Direitos Humanos, das Mulheres. Então, ela é fundamentalista, porque não tem problema da pessoa ter uma religião, ter uma religiosidade, ter uma fé e ocupar um espaço público. Nenhum problema. O que ela não pode fazer é transformar o público no privado. Então, a sua fé, a sua religiosidade, entre aspas, assim, bem grande, dominar a sua política pública, dominar a sua figura pública. Então, Damares, ela é fundamentalista, sob o ponto de vista religioso, da pior espécie, daquela que diz amar o Senhor, diz amar Deus, mas faz exatamente o contrário do que diz o Evangelho. Nega exatamente o amor, o perdão e a bondade humana. Então, tudo que ela faz
é para agredir os direitos conquistados pelas mulheres. Tudo que ela faz é para reforçar o que há de pior na vida das mulheres, o conservadorismo, a violência e principalmente o silêncio das dores, porque é isso que ela faz, tentar silenciar o que são as dores das mulheres. Mas nós sabemos que tudo passa. E assim como Bolsonaro, o bolsonarismo também vai passar. E ela, com certeza, será mais um lixo da história deixada por esse desgoverno genocida do nosso país. Professor, este convite que é feito aqui pela senhora para este ato unificado da próxima terça-feira, dia 8, ele se estende a quais mulheres? Apenas as mulheres que integram os centros feministas ou mulheres que não conhecem a luta? Vocês pretendem informar a sociedade como um todo? Quem está sendo convidado para este ato? Todas as mulheres, toda a população, todas as pessoas que se sentirem tocadas pelas bandeiras do feminismo. Todas as mulheres que desejarem conhecer o que é o feminismo também a partir da sua ação política nas ruas. Então, o feminismo é um movimento que existe há mais de 200 anos. A primeira vez que as mulheres foram para as ruas reivindicar o direito à sua voz e às suas demandas foi em 1789, na Revolução Francesa, quando fundou o Estado moderno, né? Esse Estado moderno que nós vivemos hoje, né? Então, essa é a origem do feminismo. Então, ele acompanha a própria sociedade. Ele existe porque tem contradição na sociedade que atinge diretamente as mulheres, porque os mais pobres dos mais pobres são as mulheres. O mais discriminado dos discriminados são as mulheres, e principalmente as mulheres negras da periferia. Então, o feminismo não é apenas um movimento de mulheres, ele é um movimento antirracista, é um movimento anticapitalismo, porque nós sabemos que enquanto tiver capitalismo, haverá essa divisão sexual desigual, haverá essa desvalorização do trabalho das mulheres, onde as mulheres realizam a mesma atividade e chegam a ganhar 40% menos que os homens. Haverá essa lógica machista, perversa da violência, de eliminar da mulher o direito de ser livre, de tirar da mulher o direito sobre o seu corpo, né? Como é esse debate que nós temos no âmbito da sexualidade e dos direitos reprodutivos. Então, é um ato unificado, é um ato que vai ter, nós vamos ter atividades durante todo o dia. Nós temos aí mais de 25 organizações fazendo parte. Nós teremos atividades tanto de artivismo no centro da cidade, teremos feira solidária, feira agroecológica, teremos teatro, teremos TV popular, né? Nós vamos fazer aí uma TV feminista itinerante e nós queremos acender as mulheres a crítica a esse governo. E elas também compreenderem que somente a gente, nas ruas, é que vamos provocar o fim desse governo. Porque enquanto a gente está passando fome, desempregada, sofrendo violência e sem ter para onde recorrer, a Câmara de Deputados Federais está muito boazinha lá, com seu orçamento aí dentro do bolso, resolvendo a política contra a gente. Então, não dá para confiar. Então, temos que ir para as ruas para mostrar aonde está apertando o sapato das mulheres. Não sei se é a primeira vez, mas há um tempo a gente não via um ato sendo feito de forma unificada com todas as entidades. Quantas entidades estão unidas aí em torno do 8 de março? Então, nós temos aí 25 organizações, entre centrais sindicais, nacionais, sindicatos locais, organizações de mulheres em nível nacional, né? Eu não quero dizer, porque se eu esquecer alguma, fica meio chato, né? Mas são várias organizações que se articulam em nível nacional e em nível local. Realmente, eu acredito que tinha mais ou menos uns 15 anos que não tinha um 8 de março unificado aqui em Mossoró, né? Que ele sempre se dava a partir de organizações de blocos. Mas esse ano, em função dessa agenda nacional, da necessidade de se eliminar de vez a influência de Bolsonaro na conjuntura nacional, foi possível unificar essas forças acompanhando o movimento em nível nacional. Então, o que nós fizemos em 4 de dezembro, que foi o Bolsonaro Nunca Mais, rendeu aí para formar esse 8 de março unificado. Então, nós teremos atividades isoladas das organizações pela manhã e à tarde nós teremos
o ato político no centro da cidade, ali na Praça do Pax, antiga Praça do Pax. Lá nós vamos ter ativismo, né, que a gente chama de atividades culturais, e vamos ter falas políticas das entidades que representam. Nós teremos 2 colunas saindo de movimentos, né, de mulheres saindo. Uma vai sair de frente ao Centro Feminista 8 de Março e a outra vai sair ali próximo ao Oásis. E nos encontraremos na Praça do Pax, onde estaremos realizando toda a nossa atividade. Por que vamos para o centro, né? Exatamente para que todas as pessoas que circulam, que estão na loja, que estão trabalhando, possam escutar a nossa mensagem, possam ver, né, o que é que o feminismo está fazendo aí nesse 8 de março aqui em Mossoró. Vamos fazer nosso segundo intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta e traz também a sua participação.